Amanhã é quarta-feira, já tem Fluminense de novo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre Fluminense e Vasco e também, cara, das possibilidades do Mano Menezes cair depois dos clássicos ou depois até desse clássico aí contra o Vasco. Vamos falar disso nesse vídeo. Antes, se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, já deixa seu comentário. Se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, eu sou o Bruno Ferreira, esse daqui é o canal do Bruno Ferreira, um canal de torcedor e de torcedor, é claro, do Fluminense. Então, notícia, pós-jogo, qualquer atualização do Fluminense você vai ver aqui no canal. Eu vou estar sempre trazendo aqui para você, trazendo aqui para a gente poder discutir. Então eu conto aqui com a sua participação para o canal crescer. Tô com a meta aí de chegar a 2.000 inscritos esse mês. Então, cara, se você não é inscrito, se inscreve aqui, já me dá uma ajuda. Mas vamos falar de Fluminense e Vasco, vamos falar de Mano Menezes e dessa situação complicada que o Fluminense está vivendo. Eu já vou colocar aqui para vocês, cara, a tabela do Campeonato Carioca para a gente falar e entender muito bem do quão crítica é a situação do Fluminense no momento. A gente está falando de um Fluminense que hoje é o 10º colocado do Campeonato Carioca, 7 jogos, marcou 6 gols e tomou 6 gols. E aí a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que, assim, na realidade, o Fluminense do Mano Menezes de 2025, ele não é muito diferente do Fluminense do Mano Menezes de 2024. A diferença é que lá a gente tinha uma certa tolerância de achar o seguinte, cara, olha, o Fluminense está jogando aí por uma bola, jogando sem se arriscar muito, porque o momento pede isso. O momento pedia que o Fluminense fosse um Fluminense um pouco mais ou muito mais cauteloso. E aí, se a gente for falar em relação ao Fluminense do Fernando Diniz, então a cautela foi de 0 a 10, né? Porque o que o Diniz não tinha de cautela, o Mano Menezes tem em excesso, né? A gente tem times totalmente diferentes. Mas a questão é a seguinte, cara, o Mano, ele conseguiu ficar no Fluminense, manter o Fluminense na Série A, e até aí, tudo bem, missão cumprida, a missão era essa mesmo, tá? A questão é que não dá para entender agora por que o Mano é o técnico do Fluminense em 2025. Para mim, e aí já é uma questão de percepção, já ficou claro que a renovação do Mano Menezes para 2025 ela foi sem nenhuma confiança da diretoria. Foi mais por conta talvez, do mérito, da gratidão do Fluminense ali, por ter conseguido, o Mano Menezes ter conseguido manter o time na Série A, o que pra gente, cara, não faz sentido nenhum e não acrescenta em nada. A gente não pode manter um técnico no comando de um clube do tamanho do Fluminense por gratidão. Assim como eu acho que não tem que manter por gratidão jogador nenhum. Seja ali o Germancano, seja o Thiago Silva, seja quem quer que seja. Tá? O Fluminense ele precisa pensar de uma maneira mais profissional e ter um projeto de time grande. O Fluminense precisa voltar a pensar como um time grande. Se a gente for olhar aí nossos concorrentes, né? Nossos adversários diretos aí, se a gente for olhar só no estado do Rio aqui, por exemplo, a gente tem Flamengo, tem Vasco, tem Botafogo. O Flamengo a gente não precisa falar, um faturamento altíssimo, um clube que tem condições de fazer grandes contratações. O Botafogo com uma SAF que a curto prazo a gente não tem como negar que o Botafogo deu certo e hoje o Botafogo também, apesar desse ano aí ter começado bastante conturbado, tem bastante dinheiro para poder contratar, então vai se descolando ali do Fluminense, deixando a nossa situação cada vez mais complicada. E tem o Vasco, que também se tornou uma SAF, não deu certo, teve um monte de problema com a 777, mas que está se estruturando, cara. E hoje, dentro de campo, pelo menos, nesse começo de 2025, o Vasco é melhor que o Fluminense, assim, sem sombra de dúvida. E o Vasco, por já ter se organizado como SAF também, tem a perspectiva de fazer uma boa venda ali da SAF, acertar no investidor e daqui a pouco passar a entrar dinheiro e o Vasco começar a montar um bom time, né? Hoje o time do Vasco, assim, de elenco, se a gente for falar, eu ainda acho que tem peças melhores que a do Fluminense em muitas posições, mas eu acho que é pau a pau ali, se a gente for falar assim, de modo geral ali no contexto, né, de time mesmo, acho que é pau a pau. O Fluminense hoje não tem um time abaixo do time do Vasco, nem um time tão acima, tá? A gente tem peças ali parecidas. Mas a questão é essa, o Fluminense precisa se organizar e ter um projeto de time grande, voltar a ter um projeto de time grande. Cara, a gente tá falando de uma situação hoje, de um Fluminense que em 10º colocado com 7 jogos, pode, assim,
Primeira coisa que a gente já tá eliminado do Campeonato Carioca, tá? A gente não tem chance de ir para as quartas de final ali, não tem chance de disputar semifinal, não tem chance de nada disso. A gente vai jogar Taça Rio mesmo e já se contentem com isso, tá? Já se contentem com isso. Vai jogar Taça Rio com chances de ser campeão e nem é com a certeza, porque eventualmente o Botafogo, talvez o Flamengo, mas acho difícil, mas eventualmente o Botafogo pode ficar fora ali também e ter que disputar a Taça Rio e a gente disputar com o Botafogo. E volto a lembrar, vale lembrar aqui que o Botafogo, tendo o seu primeiro jogo na Série A de 2025, na Série A, Série A que eu digo aí no Campeonato Carioca, né? O seu primeiro jogo com o time principal. O Botafogo atropelou o Fluminense, sendo que o Thiago Silva falou que não, quando for contra o Botafogo vai ter times ali em igualdade fisicamente, o Botafogo também estreando aí o seu time principal no Campeonato Carioca, vai ser mais igual. E a gente foi atropelado, tá? Fisicamente, o Fluminense foi atropelado, tecnicamente, o Fluminense foi atropelado também, e a gente pode aí ter que disputar a Taça Rio contra o Botafogo e corre risco de perder ainda, né? Hoje, se a gente fosse ver hoje, a gente ia perder. Isso é muito complicado, cara. O Fluminense, além de tudo, tendo 2 clássicos pela frente e o Bangu sendo ali o lanterna com 2 pontos, se por acaso o Bangu vencer e a Portuguesa também vencer, né, os seus próximos 2 jogos aí, Fluminense daqui a duas rodadas é o lanterna do Campeonato Carioca. E isso tipo assim, isso não faz sentido nenhum. Pelo menos não deveria fazer sentido nenhum, né? Agora, o que a gente tem que questionar mano, até que ponto vai fazer sentido o Fluminense manter o Mano Menezes no comando do time, cara? Pra mim já não fazia sentido a virada de 2024 para 2025. A gente está vendo um desempenho que é o pior desempenho do Fluminense na história do Campeonato Carioca, que em campo, pra mim, pelo menos na minha opinião, é um desempenho pior do que os times do Diniz. O time do Diniz ali no começo de 24, né? Naqueles 10 jogos ali do Campeonato Brasileiro. E por que é pior? Gostando ou não, você concordando ou não, o Diniz ele tinha uma ideia de jogo e tinha um propósito. Que depois, né, claramente, para todo mundo, aquilo dali ficou saturado, ficou manjado, as pessoas já sabiam como ele jogava. Tanto é que ele foi ali para o Cruzeiro e não durou ali muito tempo. Teve um aproveitamento, se não me engano, de 35%, parecido com o que ele teve no Fluminense em 2024, e já foi demitido. Porque o Diniz, infelizmente, ele é um cara teimoso e que, assim, que não está muito disposto a mudar. Mas o Fluminense tinha um modelo de jogo, um padrão de jogo, um propósito. O que a gente vê do Fluminense com o Mano Menezes, cara? A gente não consegue enxergar basicamente nada disso. Você não consegue enxergar um time que tenha uma ideia de jogo, que sabe para onde vai, que sabe o que quer fazer. Não tem. O Fluminense joga basicamente em 2025 como jogou em 2024, nos momentos em que a gente precisava jogar como um time pequeno. Mas a questão é que hoje o Fluminense joga, por exemplo, contra o Boa Vista, como jogou, e você não consegue saber quem é o time pequeno, se é o Fluminense ou se é o Boa Vista. O Fluminense empatou com o Boa Vista com um sacrifício enorme, tendo os titulares em campo. Não tinha ali Thiago Silva e não tinha Paulo Henrique Ganso, mas o restante dos titulares estavam jogando, cara. E dizer que a gente precisa do Paulo Henrique Ganso para ganhar do Boa Vista, aí é fim de carreira. Tu não tem como defender uma ideia dessa. Fluminense tendo Canóbio, tendo Germancano, tendo Samuel Xavier, tendo o Fábio no gol, tendo depois o Riquelme no segundo tempo, tendo o John Arias, tendo um elenco desse, você fazer todo o esforço que fez para ganhar de um Boa Vista, cara, tem alguma coisa errada. E eu acho que eu não sou da ideia de que sempre o técnico é o culpado de tudo. A gente tá vendo os caras errando ali jogada de, sei lá, cara, de sub-12, de sub-15. Jogadas óbvias ali, jogadas que um profissional não pode errar realmente. A gente tá vendo isso. Mas até que ponto o Mano Menezes é o responsável por isso e até que ponto cabe ao Mano Menezes resolver isso? Cara, pra mim é 100% de responsabilidade que ele tem, cara. Cada jogador individualmente ali tem a sua responsabilidade também, mas isso não exime o Mano Menezes de ser o cara que tem que resolver esse problema. Seja tirando quem ele tem que tirar, seja ele mudando a maneira de jogar, seja ele mudando a mentalidade, fazendo o que tiver que fazer, dando o jeito dele, né? E eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que
tecnicamente o Fluminense ele já chegou no seu limite, já chegou no que podia fazer com o Mano Menezes, e eu não tenho muito a perspectiva de que ele vai fazer algo diferente disso. Eu falo isso, cara, com tranquilidade, porque no ano passado, quando o Fluminense ainda estava na zona de rebaixamento, eu já falava sobre isso, já falava, olha, o Mano Menezes vai conseguir tirar o Fluminense de ser rebaixado para a Série B. Mas o Mano Menezes não pode continuar no Fluminense em 2025. Você vai jogar um Super Mundial, uma Sul-Americana, Campeonato Brasileiro de 2025 com o Mano Menezes, cara? Pra mim isso já não faz sentido nenhum. A missão que ele tinha pra cumprir no Fluminense ele já cumpriu. E aí você pode perguntar, Bruno, mas quem é que vem pro Fluminense? Quem é que a gente pode trazer? Quem é que a gente pode chamar? Tem gente falando aí até de Renato Gaúcho, que eu acho que não é uma boa opção. E eu vou falar por que eu não acho uma boa opção. Eu acho o Renato Gaúcho não é que é melhor do que o Mano Menezes, mas tem um estilo de jogo e uma identificação com o Fluminense que o Mano Menezes não tem, tá? Identificação, inclusive, é o que talvez o que o Diniz tinha e que faz a torcida ainda pensar, às vezes, pô, será que não era legal trazer o Diniz? Eu não acho legal, sou o cara, pô, fã do Diniz aqui, todo mundo sabe, mas não acho legal porque eu acho que o momento do Diniz não é legal e não seria bom pro Fluminense e não faria sentido. Pô, o Diniz fez merda, aí coloca o Mano Menezes pra cobrir ali, pra resolver, aí o Mano Menezes resolve, aí a gente chama o Diniz de novo. Isso pra mim não faz sentido nenhum, isso aí seria um atestado de incompetência e de que a diretoria não tem planejamento, não tem convicção do que tá fazendo. Mas também, cara, não cabe a mim, não cabe a você pensar em quem que o Fluminense tem que trazer. O Fluminense tem um scout, tem uma diretoria que é responsável por isso e que tem que fazer isso acontecer. Eles têm que pensar em quem trazer. E pensar num técnico para substituir o Mano Menezes, isso já deveria estar acontecendo desde o ano passado. Porque, assim, a gente sabe que os times oscilam, as coisas podem acontecer. O Mano Menezes ali, assim como o Diniz, né, teve o seu bom momento, conseguiu ali cumprir a sua missão, mas em algum momento poderia perder rendimento e a gente poderia ter que mudar de técnico. Isso é previsto para todos os clubes, isso aí é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. Se o scout não está desde o ano passado buscando alguém para substituir, para fazer essa função, tem alguma coisa errada, pô. O scout tem que estar sempre olhando ali, sondando bons técnicos, bons jogadores para numa oportunidade poder trazer um cara desse pro clube. Que parece que é o que o Botafogo tá fazendo. O Botafogo acertou, cara, 2 vezes seguidas em técnico. O Arthur Jorge no ano passado acertou, foi campeão. E em 2023 trouxe o Luiz Castro, que ficou ali na primeira metade do Campeonato Brasileiro e conseguiu 84% de aproveitamento. Acertou porque tá fazendo um bom trabalho, tá tendo um scout competente, decente. Tem dinheiro também para trazer? Tem, né? Que é outra questão também que o Fluminense precisa melhorar. Se vai trazer um técnico que vai resolver, esse técnico vai querer ganhar algo compatível com isso. Ele vai ter um salário de 700, 800, 1 milhão de reais. Se ia pagar isso para o Rony, paga isso para um técnico decente para resolver a situação. Agora, a questão é, pô, um técnico decente vai querer vir pro Fluminense para olhar pro elenco que a gente tem, pô, e olhar e falar, cara, eu não tenho chance de ser campeão com esse time aqui. Vai querer correr esse risco? Talvez não. Talvez a gente vai ter que chamar alguém aí que não é tão consolidado no mercado, mas que tenha capacidade de entrar e fazer o time jogar bem. Vou dar o exemplo aqui do Zubeldia no São Paulo. O Zubeldia é um cara experiente porque começou muito cedo, mas é um cara que não tinha dirigido ainda um time numa liga grande igual a do Brasil, que tinha a experiência com a pressão como é na Liga Brasileira aqui, no Campeonato Brasileiro, como é jogar no São Paulo, e tá lá e tá dando certo. Coisa, por exemplo, que o Carpini não conseguiu fazer, que era um técnico promissor, mas no São Paulo acabou não dando certo. Em poucas rodadas ali foi demitido porque sofreu a pressão e não conseguiu resistir. A gente precisa pensar e equilibrar isso, mas não cabe a nós tomar essa decisão, não cabe a nós fazer esse trabalho, cabe ao scout do Fluminense. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, participa. Tentando chegar aí aos 2.000 inscritos, o YouTube é uma coisa bastante complicada. Tem hora que a gente não entende como isso aqui funciona, tem hora que parece estar dando tudo certo, tem hora que parece que está dando tudo errado, mas conto aqui com a sua participação para fazer o canal crescer, para me ajudar aí. E é isso, cara. Deixa a sua opinião aqui, fala o que você acha dessa situação complicada do Fluminense, se o Mano Menezes tem que sair ou não. Todo vídeo agora, enquanto o Mano Menezes não sair, eu vou deixar aqui em cima esse hashtag ForaMano e coloca aí no comentário também hashtag ForaMano, e é isso.